O ano de 1902 marca o surgimento do pré-modernismo brasileiro. Os Sertões de Euclides da Cunha, Canaã de Graça Aranha, reformularão a literatura, trazendo o regionalismo para o seio da produção cultural brasileira. Eu sou o professor Régis Macedo e este canal é dedicado ao estudo da língua portuguesa e suas literaturas. Inscreva-se, dá um like, clica no sininho e deixe as suas sugestões. Com a publicação da República em 15 de novembro de 1889, e a política do café com leite que se estabelece, grandes tensões geraram inúmeras revoltas pelo Brasil. Destacamos aqui a revolta de Canudos, na Bahia, que será objeto da obra Os Sertões do Euclides da Cunha, obra essa que se divide em 3 partes: a terra, o homem e a guerra. E a grande proposta do Euclides: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, e o compara a um Hércules Quasimodo. Veja bem, Hércules, herói mítico, lendário, forte, e o Quasimodo, o nosso corcunda de Notre Dame, ou seja, atrás daquela aparência desengonçada, fraca, existia um herói, um forte. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Também temos Padre Cícero do Ceará, o cangaço que se projetava, não, a figura do Virgulino Ferreiro Lampião. Então, um conjunto histórico aí, na Europa, né, a Primeira Grande Guerra Mundial que se desenhava, as correntes das vanguardas literárias, né, e artísticas. Então, em todo esse conjunto, ele também tem reflexo na produção cultural brasileira, e é um momento no qual o nosso escritor se volta para a nossa realidade, para a denúncia, para a crítica. E uma palavra-chave dentro do movimento pré-modernista é o regionalismo. Quais eram, então, as características de tal movimento? Lembrando que o pré-modernismo não é exatamente o nome de uma estética, de um movimento, de uma escola literária, mas sim é uma transição entre o passado literário, artístico, e o modernismo, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Porque quando nós estudamos a literatura, nós iniciamos em nossos livros vendo o trovadorismo medieval, depois vamos para o humanismo, vemos Gil Vicente. Dentro do classicismo temos a figura de Camões, os Lusíadas. Depois vamos estudar o barroco, né? O arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Vejam, todas essas estéticas, esses movimentos literários, eles são importados. Primeiro, eles ocorrem na França, na Inglaterra, Portugal, Itália. Depois os reflexos, então, chegam para nós. Então, o pré-modernismo, embora ele tenha características ainda muito arraigadas no realismo e principalmente no naturalismo, mas ele traz esse elemento novo, que é a realidade brasileira, a realidade regionalista, a denúncia social. Então, as características, uma das principais é exatamente essa: a ruptura com o passado, a proposta de se criar uma identidade, de se entender o Brasil, né? A denúncia dessa realidade brasileira, de um Brasil não oficial, de um Brasil que estava nas mãos de oligarquias, né, cafeeira, pecuarista, a política do café com leite, como aqui citamos, o regionalismo, e os tipos humanos marginalizados. São esses que vão compor o cenário literário da época. Principais autores deste período:
como falamos aqui, né, a figura do Euclides da Cunha, ela é central nesse momento. Também Graça Aranha. Nós temos Lima Barreto. Lima Barreto tem uma obra muitíssimo importante, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Policarpo, que era um idealista, um nacionalista, representava aquele ufanismo, né? E ele tem tinha três projetos para mudar o Brasil. O primeiro projeto era através da língua. Inclusive, ele vai defender, né, o seu postulado, que nós não deveríamos ter uma língua de empréstimo, nós não deveríamos falar a língua portuguesa, mas sim a língua brasileira, o tupi-guarani. Isso vai render ao nosso Policarpo Quaresma uma internação num hospício, no qual ele vai conseguir prender os psiquiatras e soltar os loucos. E o segundo projeto, então, do nosso Policarpo é através da agricultura no Brasil, implantando tudo dá. Mas ele também vai falhar nesse seu projeto, e aí ele já vai propor, levantar a tese da reforma agrária. E o terceiro projeto do Policarpo é exatamente mudar o Brasil através da política, da participação política. Então ele vai para as tropas do Floriano Peixoto para lutar. Ele escreve até uma nova Constituição e ninguém dá ouvidos, ninguém dá bolas para o nosso Policarpo Quaresma, que acaba sendo fuzilado a mando daquele que ele tanto defendia, que era o presidente da República. Vê-se assim tão frustrado. Outro grande autor, importantíssimo autor do período é Monteiro Lobato, que em 1918, com a publicação de Urupês, cria a figura do Jeca Tatu. Um brasileiro, como o brasileiro era visto pelo europeu, né? Indolente, preguiçoso, dependente, não queria saber de nada, né? Uma visão bastante pessimista mesmo, né? Do brasileiro, né? E o que há de tão importante nessa literatura do Monteiro Lobato? Ele tem a coragem, a ousadia, a grandeza de trazer para a nossa literatura as nossas tradições, o nosso folclore, as nossas lendas, as lendas sertanejas, indígenas, né? Então, é a vovó, é a dona Benta, que conta para os seus netinhos, Pedrinho e Narizinho, né? Que tem uma boneca ali de pano, a Emília, e tem o Rabicó, que é um porquinho, e tem o Visconde de Sabugosa, e tem o Saci, a Cuca. Enfim, ele traz para a nossa literatura não mais a lenda, a mitologia grega ou romana, não, ele fala da mitologia brasileira. Esse quê de nacionalismo é bastante importante, o que torna a figura do Monteiro Lobato bastante significativa neste momento pré-modernista. Então, na prosa, são esses os destaques: Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto, Monteiro Lobato. E agora, o poeta. Qual é o poeta do período? O único poeta que tem um destaque, que consegue fazer algo inédito, né? Que é exatamente juntar traços da poesia parnasiana, que é a busca da perfeição formal. Ele compõe muitos sonetos decassílabos, tem uma preocupação formal, e ele junta traços, então, do parnasianismo com os transcendentalismo simbolista, juntamente com o vocabulário cheio de palavras de cunho biológico, científico, naturalista. Então, o Augusto dos Anjos, ele consegue fazer essa junção, né, entre parnasianismo, simbolismo, naturalismo, e é o grande representante da poesia, da estética pré-modernista. E vamos então encerrar com um soneto do Augusto dos Anjos. Vejam a visão pessimista do poeta, não? Versos íntimos. Vês,
Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos.